Boa noite a todos, meus irmãos. Estamos em mais uma terça-feira, onde acontecem as palestras no nosso grupo Espírita Ninho de Amor e de Luz, aqui de Araranguá. Então, antes de darmos sequência, vamos fazer uma pequena leitura. Hoje buscamos o livro Fonte Viva, né? Passagem que Emmanuel traz para nós, no item 136, que diz assim: vivamos calmamente. Que procureis viver sossegados. Paulo 1, Tessalonicenses, do 4 ao 11. Viver sossegado não é apodrecer na preguiça. Há pessoas cujo corpo permanece em decúbito dorsal, agasalhadas contra o frio da dificuldade por excelentes cobertores da facilidade econômica, mas torturadas mentalmente por indefiníveis aflições. Viver calmamente, pois, não é dormir na estagnação. A paz decorre da quitação de nossa consciência para com a vida, e o trabalho reside na base de semelhante equilíbrio. Se desejamos saúde, é necessário lutar pela harmonia do corpo. Se esperamos colheita farta, é indispensável plantar com esforço e defender a lavoura com perseverança e carinho. Para garantir a fortaleza do nosso coração contra o assédio do mal, é imprescindível saibamos viver dentro da serenidade do trabalho fiel aos compromissos assumidos com a ordem e com o bem. O progresso dos ímpios e o descanso dos delinquentes são paradas de introdução à porta do inferno, criado por eles mesmos. Não queiras assim estar sossegado, sem esforço, sem luta, sem trabalho, sem problemas. Todavia, consoante a advertência do apóstolo, vivamos calmamente, cumprindo com valor, boa vontade e espírito de sacrifício as obrigações edificantes que o mundo nos impõe cada dia em favor de nós mesmos. Emmanuel. Meus irmãos, então, com essas palavras, com os nossos pensamentos levados a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre amado e irmão maior, e aos mentores do nosso grupo Espírita Ninho de Amor e de Luz, vamos agradecer essa oportunidade de estarmos reunidos em nome de Deus mais uma vez, para aprendermos um pouquinho mais sobre essa doutrina que tanto nos ampara e que tanto nos inspira. E assim, agradecendo a Deus, vamos dar por início a nossa reunião da noite de hoje. Que assim seja. Então, hoje estamos aqui com o nosso irmão Gadonsky, José Gadonsky, do Círculo da Luz de Criciúma. Então, a palavra fica contigo, Gadonsky. Fique à vontade, esse grupo aqui é todo seu. Luiz e demais irmãos, muito obrigado pela oportunidade. Vamos aproveitar a tecnologia para continuarmos divulgando a doutrina espírita. Na noite de hoje, nós preparamos do livro Momentos de Saúde e de Consciência, que Joana de Ângeles ditou a Divaldo Pereira Franco. Esse livro é o quarto volume da série psicológica de Joana de Ângeles. É um trabalho, olha, espetacular, porque é extremamente atual. Ele foi escrito realmente recentemente, mas ele aborda o que nós estamos vivendo no nosso dia a dia. Então, começa assim: a conquista da saúde integral é a meta ambicionada pela criatura humana. Então, todos nós queremos estar sarados, com saúde e com juventude. A gente sempre imagina ser merecedor de todos os benefícios da natureza e que Deus nos deu. Só que a saúde integral, ela exige de todos nós, sermos encarnados, uma harmonia. Nós precisamos estarmos harmonizados, porque nós somos um conjunto de matéria, que é o corpo físico, o espírito e o perispírito, que é um ente que liga o espírito à matéria. Então, para conseguir a harmonia entre o equilíbrio orgânico, o emocional e o psíquico, constitui um grande desafio para a inteligência humana. Então, nós temos que trabalhar com inteligência. Essa abertura que o nosso irmão Luiz fez é extraordinária. A ociosidade é que acaba fazendo que a gente perca uma grande oportunidade
nesta encarnação. Isto a gente vê diuturnamente pessoas reclamando da vida, mas literalmente não sai, não procura, só sabe reclamar, baixa a vibração, é terrível. Aí se sente doente, efetivamente, vai para o desequilíbrio psicológico e emocional. A pessoa tem que se cuidar, tem que buscar harmonia. Ah, nós estamos vivendo a pandemia, não podemos sair. Tá bom, mas dentro de casa nós podemos exercitar a paciência, o relacionamento familiar e também atividades físicas. Nós podemos ter um cantinho lá para fazer uma atividade física, usando o que nós temos dentro de casa. E outra coisa extraordinária que nós temos oportunidade, exercitar a nossa mente, através de leituras, desligar um pouco a televisão e usar o que diz esse slide, a inteligência humana. Então, nós vamos já, na sequência, encontrar algo extraordinário que Joana nos falou. O homem tem conseguido banir da Terra enfermidades que dizimavam povos inteiros. Então, nós já temos um histórico, nós como humanidade, já quantas situações dolorosas passamos. Essa pandemia não é a primeira, não vai ser a última. Já passamos por diversos, usando a inteligência, o conhecimento da tecnologia. Então, isso tudo há uma questão de evolução. Só que o que aconteceu com essa pandemia? E tem uma outra obra que eu recentemente eu li, foi divulgado bastante, do Divaldo, que recebeu do espírito Manuel Filomeno de Miranda, No Rumo do Mundo de Regeneração. Nesta obra está bem descrito tudo o que está se passando hoje. E Divaldo escreveu agora, recentemente, 2020. Então, o que acontece? A espiritualidade está nos trazendo notícias do que está acontecendo no mundo espiritual. É impressionante. E, segundo essa obra, já tivemos 2 grandes guerras mundiais. Em tese, teríamos a terceira. Mas já há 50 anos passados, Jesus se reuniu com o espírito da sua envergadura no Sol, nosso Sol. E ele pediu uma moratória para que desse pelo menos 50 anos à humanidade para ela se recompor, evitando a Terceira Guerra Mundial. E nesses 50 anos, a humanidade moralmente cresceu muito, cresceu em tecnologia. Só que, então, o que era mais justo? Uma Terceira Guerra Mundial ia dizimar uma quantidade de povos, mas haveria vencedores. Muitos povos iam ficar mais ricos ainda. Então, não é que seja um castigo de Deus. O homem provocou, como o homem provocou guerras, provocou esse vírus. Isso é obra do homem, não é de Deus. E o que aconteceu? Um vírus botou toda a humanidade dentro de casa. E isso abalou toda. Então, ninguém escapou. Nem a China, onde surgiu, Estados Unidos, que é uma potência fantástica, a Itália, a Alemanha, ou seja, países do primeiro mundo estão sofrendo tanto quanto nós do terceiro mundo. E ainda mais fez com que nós nos recolhesse a nossa insignificância. Então, para nós banirmos essa pandemia, nós precisamos não usar tecnologia, usar, sim, as questões morais da fraternidade, nos ajudar. Aí nós vamos vencer. Continua a lição. As constatações da psicossomática, que é um estudo das ocorrências patológicas, ou seja, das nossas doenças, nas áreas psíquica e emocional, transfere para o orgânico. Então, o nosso desequilíbrio emocional, o nosso equilíbrio psíquico, afeta o corpo, nós somatizamos. Então, é onde nós caímos em depressão e muitos, infelizmente, buscam a porta da salvação, que é o suicídio, sem saber que abrindo o portal do sofrimento. Nós, no atendimento fraterno da nossa casa, também virtual, como nós temos recebido pessoas predispostas ao suicídio.
E nós ficamos, às vezes, 1 hora argumentando que o suicídio não é salvação de ninguém. O suicídio é uma transferência de sofrimento desse plano para o plano espiritual. E eu costumo usar uma expressão de herança. Aquele que comete o suicídio leva uma herança para o seu espírito, que ele vai ter que ir lá resgatar todo o sofrimento que estava sofrendo, e a herança que ele deixa para os seus. Imagina, eu sempre digo, vamos imaginar um filho, uma criança, ele passar o resto da vida com aquela coisa na cabeça. Meu pai cometeu suicídio, minha mãe cometeu suicídio. Eu conheço famílias que se desestruturaram quando um ente querido cometeu suicídio. Então, meus irmãos, não é o caminho. Nós, espíritos, então, muito menos, nós conhecemos. Então, nós continuando, já no slide terceiro, nos fala: perturbado o equilíbrio energético com descargas mentais destrutivas, então nós nos perturbamos porque nós armazenamos muitas coisas negativas na nossa mente. Aí, do psíquico, vem para o corpo. Então, o que acontece? São descargas, efetivamente, que nós construímos e descarregamos no nosso corpo. Aí vai dar enxaqueca, dor nas costas, tudo aquilo que a gente sabe. Então, nós temos que buscar estabelecer uma consciência da nossa responsabilidade. Nós temos que estar lúcido e equilibrado. Aí o indivíduo vai fazer o quê? Vai definir os paradigmas de uma conduta moral e mental harmônica. Então, cabe a nós. A gente costuma dizer e ouvir muito: quem é que pode nos ajudar individualmente? Nós somos os responsáveis por nós. Nós somos os entes que administram a nossa vida individualmente. É claro que nós sofremos influência do mundo espiritual, com certeza, sofremos influências do meio ambiente, perfeito. Mas se nós tivermos o equilíbrio, a lucidez, nós vamos saber escolher. Vamos escolher os amigos, as mensagens, os filmes, os livros. Então, cabe a nós buscarmos esse equilíbrio com responsabilidade, meus irmãos. Então, antes de se queixar de quem quer que seja, do pai, da mãe, do professor, do chefe, vamos fazer um exame de consciência. Vamos perguntar onde é que eu errei. Para quê? Para que eu possa me corrigir. Se tem alguma coisa que eu possa mudar, é a minha vida, não a vida dos outros. E aí cabe muito que nós temos em nós, inerente ao ser humano, um temor do desgaste. Todos nós temos medo. O temor do desgaste, da dor, da morte, porque é inerente ao ser humano. E todos sob o comando da necessidade de preservação da vida. Então, ter medo nos ajuda. Só que a gente não pode transformar o medo, a preocupação, a precaução em algo negativo. Então, nós temos que buscar de novo o equilíbrio. Porque imagine se a gente não tivesse medo, pegava o carro, invadia uma BR e andava por aí, acabaria cometendo um acidente extraordinário. Então, nós temos que cuidar. Então, nós temos que evitar ao máximo os atos de desespero que resultam no suicídio. Esse nefasto inimigo da caminhada evolutiva do espírito. É Joana de Ângeles nos dizendo: evitando ao máximo os atos de desespero que resultam no suicídio. Este nefasto inimigo da caminhada evolutiva do espírito. Ou seja, toda vez que comete o suicídio, nós interrompemos a nossa chance de evolução. Que eu achei muito extraordinário, Joana, trazer para nós a figura de Jesus. E ela nos traz, assim, Jesus, o psicoterapeuta incomum, exalta a harmonia moral e emocional da criatura perante a vida, como fator essencial para a sua salvação, o estado de saúde integral. Então, Jesus, há mais de 2000 anos, já falava isso. Nós temos que tirar o Jesus crucificado, trazer para nossas vidas como o maior terapeuta da humanidade. É só nós seguirmos as suas orientações sem fanatismo, mas com objetividade,
entender as suas mensagens. Aí estão esses espíritos de luz, como Joana, nos trazendo as suas mensagens. Divaldo fala sempre. Eu gosto muito de Divaldo porque ele descreve Jesus com uma intimidade impressionante. Então, aí se nós seguirmos, porque Jesus nos fala sempre, em todas as mensagens, da harmonia que nós devemos ter, moral e emocional. Nós viemos para o planeta Terra para crescimento, lógico. Nós viemos para evoluir em dois aspectos: inteligência, conhecimento e o moral. O científico, às vezes, nós desenvolvemos bastante, mas a questão moral ficamos. E, por vezes, nós encontramos pessoas sem formação acadêmica, pessoas simples, mas de uma moralidade extraordinária. Chico Xavier, qual era a formação do Chico? Eu acredito que se ele fez no tal de primário, foi muito. Mas olha a moralidade dele para escrever aquelas obras. Divaldo foi outro, não tem informação. Quem tem informação para nós, no meio, é muito bom, é o Raul Teixeira. Esse é professor catedrático e tudo mais. Mas ele usou todo o seu conhecimento da ciência para a doutrina espírita. Então, vamos pegar nesses exemplos. Allan Kardec também nos trouxe em suas obras que a caridade, a terapia para a paz e o modelo de aplicação correta para o amor. Então, Allan Kardec, já há mais de 200 anos, praticamente 200 anos, ele falava que a caridade é o nosso instrumento, é a nossa ferramenta para fazermos uma terapia em nós e termos a paz e buscarmos de forma correta aplicar o amor. O amor desinteressado, não aquele amor possessivo, é meu isso, meu aquilo, aquele amor que gera ciúmes. Não é esse amor que ele nos fala. Ele nos fala do amor integral, que Jesus nos amava. Aquele amor desinteressado. E se costuma dizer, num casamento, nós temos que trabalhar para a felicidade a pessoa que está conosco. Porque, é assim, se o marido faz de um tudo para a esposa ser feliz, ele está praticando bem, está se sentindo bem. Automaticamente, ela tem a mesma intenção. Se ela for amada, ela vai querer amar. Então, aí sim, formamos um conjunto harmônico. Então, nós precisamos ter essa sensação de que nós podemos ser felizes. Neste livro, tem um capítulo extraordinário que diz assim: decisão de ser feliz. Então, cabe a nós tomarmos essa posição. Eu vou ser feliz. Mas o que é felicidade? Onde é que eu encontro a felicidade? É no final da jornada? Não, isso está errado. Eu vou ser feliz se eu casar. Acho que ninguém mais pensa isso, né? Eu vou ser feliz se eu arrumar emprego melhor. Eu vou ser feliz se eu trocar de carro. Eu vou ser feliz se tiver casa na praia. Isso não é felicidade. Até pode nos trazer momentos de felicidade, de bem-estar, de conforto, perfeito, lógico. Mas a felicidade que nos fala, que Jesus nos falou, é aquela felicidade de sermos útil à sociedade, útil ao nosso irmão, praticando a caridade. Nós vivemos aqui no Sul tempos frios, chuvosos, e quantos irmãos nossos não têm sequer uma coberta, gente, para se agasalhar? E nós temos, é só nós olhar no nosso guarda-roupa. Quanta roupa nós temos que a gente não usa, passa ano. E vamos doar, gente. Toda casa espírita faz essa campanha. A nossa casa não é melhor que ninguém, mas nós fizemos agora, estamos fazendo uma campanha do cobertor. É impressionante, basta um liderar o pedido que se consegue. Tivemos uma pessoa que buscou no seu relacionamento, só fim de semana, ele arrecadou 16 cobertores. Então, falta alguém que lidere o processo. Aí outras pessoas também buscaram. Então, toda a casa está trabalhando, porque a casa espírita é estudo, claro que é estudo. É uma escola, mas também é um hospital para nós e para a comunidade. Então, nós precisamos trabalhar nesse sentido
da nossa evolução também pela prática da nossa questão de ajudar o próximo. Então, nesse slide, o sexto, diz assim: empenha-te ao máximo para tornar tua vida agradável para ti mesmo e para os outros. Olha aí. Então, eu sou responsável pela minha felicidade e também pelos outros. E a felicidade é ser agradável, é ser uma pessoa sincera, saber ouvir a pessoa ao nosso lado, não querer sufocar as pessoas com nossos problemas, ouvir as pessoas, saber oferecer o nosso ouvido. Eu costumo dizer que um bom relacionamento do homem com a mulher é saber ouvir, porque a mulher fala por nós também, né? Então, se nós não soubermos ouvir, o nosso relacionamento vai ter dificuldade. E é importante que tudo que faça apresente um significativo positivo. Então, nós temos que ter ações positivas. Não ficar na zona de conforto. Não, quando passar a pandemia, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Não, tem que fazer aqui agora. Ninguém sabe se vai sobreviver à pandemia. Então, aí nós vamos ter um motivador de novos estímulos para o prosseguimento da nossa existência. Então, nós temos que ser obreiros da nossa vida, praticando a caridade, buscando sermos felizes e levar a felicidade para o nosso próximo. Então, não desanime com as críticas de outros pela tua decisão de ser feliz. Parece absurda essa frase, mas não é. Quantos de nós recebemos críticas assim, mas esse cara tá rindo à toa, ganhando a loteria, o que esse cara fez? Andou roubando, passando a greve? Não, parece que é o seguinte, a felicidade não incomoda os outros. E não é isso, gente. Então, se a gente está num estado positivo, alegre, se alguém fazer uma crítica, nós temos que ignorar aquela pessoa. Divaldo usa muito assim, quando alguém vem trazer uma maledicência, a fofoca no popular, ou vem fazer uma crítica, ele diz: ouçamos. Se essa crítica tem fundamento, melhore. Se não, deixe para a pessoa. Essa pessoa que trouxe a crítica, o amargor, ele vai ter que engolir aquele sentimento negativo. E nós não podemos contaminar. Continua a lição. És a única pessoa com quem contarás para estar contigo mesmo. Olha só, repetindo. Desde o berço até o túmulo. E depois dele, como resultado dos teus atos. Então, nós somos resultado do que nós estamos fazendo. Costumamos ouvir e dizer: quando nós fizemos a passagem para o plano espiritual, através da morte física da matéria, ninguém vira herói ou santo e ninguém vira demônio. Nós continuamos do outro lado como somos aqui. Quantas vezes pergunto para nós: tu que é espírita, o que acontece quando a pessoa morre? Para onde é que a gente vai? Vai para o céu, vai para o inferno, para o purgatório? Digo: olha, céu, inferno, purgatório é um estado de espírito. Não existe inferno e céu geográfico. Não adianta tu comprar um terreno no céu, isso não existe. Isso é para alguém ganhar dinheiro com essa venda. O céu e o inferno está em nós. Se eu tiver bons atos, eu vou ver no céu, de forma harmônica, com o meu próximo, comigo mesmo e com Deus. Agora, se eu baixar a vibração, eu não vou ser feliz. Eu vou ser responsável por mim. E continua a lição. Gerar simpatia produzindo estímulos otimistas para ti mesmo, que representam um crescimento emocional significativo. A maturidade psicológica em pleno desabrochar. Então, no momento que nós nos comprometermos, sermos simpáticos e praticar a empatia, nós vamos automaticamente nos alimentar, retroalimentar para o crescimento emocional. Nós não vamos nos abalar por crítica, nós não vamos abalar por pequenos contratempos, nós vamos estar sedimentados na nossa segurança, nosso crescimento emocional. E aí nós vamos adquirir a maturidade psicológica, nós vamos desenvolver a psicologia forte, o nosso lado psicológico vai estar fortalecido. E com isso,
nós só temos a ganhar. Nessa série de Joana de Ângeles, ela tem exatamente essa questão da psicológica do ser humano, para fortalecermos psicologicamente, emocionalmente, entendermos que a gente tem que cuidar do corpo. É óbvio, nós temos que cuidar da alimentação, exercício, tudo faz parte. Mas, da mesma maneira, devemos efetivamente cuidar o nosso aspecto. Buscar estarmos com gente também feliz, gente positiva. Quando encontrarmos um irmão que não está bem, vamos ajudá-lo, mas não querer viver a vida do outro. Nós temos, nesse livro traz, vários grandes exemplos. Diz assim, todos os grandes líderes da humanidade lutaram até lograr sua meta, alcançar o que haviam elegido como felicidade, como fundamental para a conduta, a contínua busca. Olha só. Aí ele dá exemplo. Buda. Todos nós já ouvimos falar de Buda. Renunciou todo o conforto que lhe era um príncipe para atingir a iluminação. Ele abdicou de todo o poder, do conforto que a família lhe dava como um príncipe para efetivamente buscar a iluminação. Ele iluminou, ele era um espírito de luz e expandiu sua luz na comunidade. Maomé sofreu perseguições e permaneceu indômito até lograr sua meta. O que Maomé também teve que passar, porque é uma questão de provas. Ninguém veio a passeio no planeta Terra, nem Maomé, Buda, Gandhi foi outro grande exemplo. Gandhi foi preso inúmeras vezes, sem reagir, fiel aos planos de não violência e da liberdade para o seu povo. Então, ele não estava, a Gandhi não estava preocupado consigo mesmo. A preocupação dele era o povo. E ele fez uma revolução extraordinária sem dar um tiro, derramar uma gota de sangue. Porque ele deu exemplo. Ele usou o que ele tinha de melhor, a palavra, de conforto. Ele conduziu o seu povo realmente para a libertação. Então, nós temos esse exemplo. Jesus é o concurso. Preferiu a cruz infamante à mudança de comportamento fixado no amor. Então, Jesus, com todo o poder que ele tinha e tem, ele simplesmente sujeitou-se àquela programação que Deus fez para ele, para, dando o exemplo, mudar a humanidade. Muitas vezes a gente ouve, Jesus veio tirar o pecado do mundo. Desculpa, eu não concordo. Ele veio dar o exemplo, ele disse, eu sou o caminho, a verdade. Então, ele veio mostrar o caminho para nós sermos felizes e conseguir a nossa salvação. Então, vejamos, nós precisamos saber como nos corrigir. Nós temos nessa lição recursos da oração. Ora, então, se a gente não tem meios de praticar a caridade, nós temos a prece, a oração. A fonte divina de energia é alcançada por meio da oração. Porque toda vez que nós estamos orando, meditando, nós nos blindamos fisicamente e a nossa aura se expande. Então, irmãos que vêm nos cobrar, não se aproximam de nós. Então, a prece, nós vamos na fonte divina, a fonte de Deus, buscar o equilíbrio. A energia superior restaura-nos o equilíbrio e o campo vital se recompõe, sustentando no ser. E nós temos vários centros vitais. A gente estuda normalmente os 7. Então, esse equilíbrio dos centros vitais depende muito de uma boa prece, um relaxamento, um desapego das coisas materiais. Aí nós vamos equilibrar nossos centros vitais, os hindus chamam de chakras. Então, no momento que a gente tiver essa consciência que o equilíbrio está em nós, que nós vamos conseguir, realmente nós vamos estar bem. Estando bem conosco mesmo, a gente vai expandir dentro de casa, na comunidade, no trabalho, aonde formos. Coisa boa quando a gente está praticando uma caridade. Como nos faz bem e o exemplo é muito bom.
Continua a lição. Oro e levo-me a Deus, assim pairando, embora por momentos, acima das misérias humanas. Ou seja, toda vez que nós estamos orando, é como se estivéssemos nos fazendo o desligamento desse mundo que a gente vive. Toda vez que a gente está orando, a gente se desdobra, a nossa alma cresce e nós nos protegemos. Nós vamos encontrar na prece o equilíbrio e a fortaleza que nós precisamos. Quem ora supera tensões e penetra-se de paz. Então, toda vez que a gente está meditando, orando, a gente relaxa, a gente fica de bem com a vida, conosco mesmo. Mas essas preces não pode ser assim aquela decorada. Nós temos que nos recolher a um local nosso, íntimo, e meditar. Uma leitura. Lógico que a gente pode fazer as preces que a gente conhece. O Evangelho, segundo o Espiritismo, as últimas páginas, são preces para nós termos. Então, ali nós temos prece para todos, a pessoas que recém desencarnou, para nós mesmos, para pessoas que estão adoentadas. Então, a prece é um grande recurso que nós temos. E a criatura busca a Deus pela oração, e Ele responde mediante a intuição do que fazer, de como fazer e para quê? Fazendo que seja feliz. Então, veja bem, no momento que nós estamos ligados a Deus, o feedback vem dele. Através de uma pessoa amiga, através de um insight do nosso mentor. Toda vez que a gente está de bem com a vida, em prece, a intuição, o insight aparece, a mediunidade se expande, aí nós vamos captar bons pensamentos. Então, nós chegaremos a um estágio de bem-querer conosco mesmo e com a sociedade. Então, meus irmãos, tem dias de sombra, realmente. Coincidentemente, há dias em que se caracterizam pela sucessão de ocorrências desagradáveis. Quem já não disse assim, hoje levantei com o pé esquerdo, hoje dá tudo errado? Aí diz a lição. São esses dias de prova, e não para desencanto, de desafio e não para a cessação do esforço. Então, quando a gente se sentir mal, com problemas, é o momento de parar e refletir. Por que eu estou com esse mal-estar? Por que eu estou com esse pensamento? Da onde vem? Aí nós vamos eleger, vamos levar nosso pensamento a Deus e vamos fazer a nossa recomposição psicológica e física. Então, meus irmãos, o que eu tinha para trazer na noite de hoje é essa lição. E eu fico à disposição, se tiver algum comentário, alguma pergunta, eu puder ajudar, fiquem à vontade. Gadronski, então é isso aí, agradecemos a tua presença. Se alguém realmente quiser, ele se colocou à vontade e vocês fiquem à vontade aí, aproveitando essa oportunidade. Mas eu, de qualquer maneira, vou falar, então, ali um pouquinho, assim, nesse teu final, da questão da oração, da prece, né? Mas ainda mais em tempos de pandemia, a gente se lembra muito bem quando se deflagrou esse momento ali em março do ano passado aqui no Brasil, né, dos decretos de isolamento e tudo mais, e houve aquelas intenções de orações ao final do dia, às 6 horas da tarde, todo mundo se reunia em grupos dentro do WhatsApp ou no Facebook, ou cada um nos seus lares. E não sei se, de repente, daí lá mais adiante começou a arrefecer um pouquinho, começou o pessoal a ir para os aglomeros e tudo mais, e parece que o pessoal foi perdendo aquele hábito, aquela disciplina de fazer, né? Mais adiante, agora já quase um ano depois veio uma nova onda, aí o pessoal já se preocupa de novo, né? Então, às vezes tem que acontecer essas coisas para o pessoal se lembrar que a gente tem aonde muitas vezes se apegar, porque a prece é uma energia e ela, com certeza, se juntam várias pessoas com a mesma intenção, isso vai longe, né? A gente costuma também colocar nome de pessoas no nosso grupo para
a gente fazer intenções de orações, elas, nas terças-feiras, ao final, em seguida, a Ivone faz agora o encerramento, e a gente sempre procura lembrar de pessoas necessitadas, pessoas que estão passando algum trabalho de doença física, mental, ou de dificuldades, então a gente sempre envolve esses pensamentos ao término da reunião, né? Mas, então, da importância de auxiliar os nossos irmãos, a gente tem, muitas vezes a gente pensa assim, eu não tenho condições de fazer, não tenho dinheiro, não tenho isso, mas muitas vezes a pessoa tem a boa vontade, tem o seu pensamento, tem aquela conversa amiga com quem vem contando seus problemas, é o momento da gente também, muitas vezes, estar fazendo a caridade, dando esperança, dando fé, para que elas possam seguir adiante, né? Então, agradecemos mais uma Exatamente. vez. Se quiser falar mais alguma coisa, fique à vontade, Gadonça. Não, só para encerrar, eu lembrei-me de Divaldo. O Divaldo vinha para Criciúma e uma vez o pessoal começou a se desculpar. Divaldo, está chovendo, isso aqui. Ele brincou. Vocês não queiram saber como a chuva lava os miasmas. Isso agradece a Deus. Ele diz outra coisa, que a gente limpa os miasmas através da prece coletiva. Falou agora. Toda vez que Jesus já disse, onde tiver um ou mais, em meu nome lá estarei. Então, quando a gente forma essa corrente de prece, a gente vai expandindo, expandindo. Quando a gente faz o evangelho no lar, não é só para nossa casa, nosso apartamento, é para todos. Então, a gente cria uma atmosfera e limpa os miasmas. Bem pensado, meu. É isso aí. Obrigado. Então, vou deixar agora, ao final, a palavra com a Ivone, que vai fazer o encerramento dessa noite. Mais uma vez, obrigado, Gadonski, e até uma Espero um próxima dia estar oportunidade. pessoalmente ali, tá? Tá Quero bom. chegar lá. Valeu. Obrigado. Um abraço. Outro. Meus irmãos, então, harmonizados ainda, né, com essa palestra, essas palavras, esses ensinamentos, vamos mentalizar Jesus, que é o médico das almas, e toda a espiritualidade de luz que nos auxilia na nossa caminhada. Ó Jesus, dai-nos a luz. Essa luz que está em mim e nos meus irmãos. Vamos nos unir em oração por nossa casa, pedindo proteção para que nada falte dentro dela, nem o amor e nem o pão. Proteção pelos nossos irmãos que lá do outro plano trabalham a nosso favor e também necessitam de prece, de oração e de proteção. Que as falanges de anjos do Senhor se unam e nos envolvam com essa energia positiva dessa nossa prece. E assim, numa troca de intenções positivas, ajudamos e somos ajudados. Que os bálsamos de Deus cheguem a todas as casas do nosso planeta, fluidificando a água, trazendo através dela saúde, paz, concórdia, união, compreensão, caridade e, enfim, o amor de Deus. Bendito seja o vosso nome, meu Pai. Agradecemos a vós e os seres de luz por tantas bênçãos em nossas vidas. E assim, com os nossos corações envolvidos e preenchidos por este amor divino, enviamos aos nossos irmãos encarnados e desencarnados o nosso abraço de luz para toda a cura do corpo e cura da alma. Nosso Pai, que estais em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos.
tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar aos nossos devedores com esquecimento de todo mal. Não permita que venhamos a cair sob os golpes da tentação da nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal, que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória, da paz, da justiça e do amor, para sempre, para todo o sempre. Que assim seja. Gratidão, meu Pai. Que as bênçãos de Jesus nos acompanhem por toda a semana. Paz e luz para todos. Que assim seja. Obrigado. Boa noite Boa a noite, todos. então, pessoal. noite. Até a próxima. Até mais, Até a então. próxima. Boa noite. Grande abraço Boa a noite a todos. todos. Boa noite a todos. Boa noite, Nilva. Boa noite. Um abraço. Boa noite. Dona Boa noite. Michele, Dona Raquel, boa noite. Até mais. Até mais. Até.